Vamos iniciar a quinta etapa desta quarta parte com a ajuda de Deus. Esta quinta etapa terá 1h05 de duração. Muito bem, vamos então agora voltarmos no início. Até agora, irmãos, nós falamos de toda aquela parte do céu, ou seja, dos 80% da população da nação 1 até a 12, que deram ouvidos ao diabo, que se contaminaram. Agora, se 80% da população foi contaminada, quanto sobrou? 20%. Então agora eu pergunto, no meio desta população, desses 20% que não se envolveram, aconteceu algum tipo de problema? Aconteceu. E é isso que nós iremos ver a partir de agora. O Senhor mostrou que no meio desses 20% que não deram ouvidos ao diabo, 3% deles acabaram pecando de uma maneira diferente. Sobrou então 17% de anjos que não se envolveram e que também não pecaram. Então, irmãos, a partir de agora, eu irei passar para os irmãos tudo o que o Senhor mostrou que aconteceu entre esses 20% que não se envolveram com Lúcifer. Vamos então agora falarmos a respeito daqueles 3% que não se envolveram, não deram ouvidos ao diabo, porém acabaram pecando de uma maneira diferente. Quando eles ainda estavam na nação número 2, que Lúcifer reuniu seus adeptos e falou, está muito fácil, a partir de agora nós iremos nos dividir em 5 grupos e vamos atacar simultaneamente de 5 em 5 nações. Sendo assim, eles se dividiram em 5 grupos e atacaram as nações 3, 4, 5, 6 e 7. Falando então agora somente da nação 3 até a nação 7, sobre o que aconteceu no meio desses que não deram ouvidos. O Senhor mostrou que da nação 3 até a nação 7, no meio deste grupo que não se envolveu, 1,57% dos 112 bilhões, esses anjos ficaram preocupados e pensaram assim, olha só, nós não queremos nos envolver, não queremos pecar, nós somos fiéis a Deus. Só que está arriscado a chegar algum amigo nosso, um vizinho, e sem que a gente perceba, eles acabam nos envolvendo na causa, nos fazendo pecar. Então, irmãos, eles chegaram à seguinte conclusão. Somente por medida de segurança é melhor nós nos separarmos do reino de Deus, vamos para lugares longínquos, vamos nos isolar, para não corrermos esse tipo de risco. E foi o que eles fizeram. Eles foram para lugares distantes, longe das cidades, no meio das florestas, nos campos, e se acamparam por lá. E foram muitos anjos, irmãos. Esses 1,57%, o Senhor mostrou que deu mais ou menos 1,750 bilhões de anjos que se separaram do reino de Deus por medida de segurança. O Senhor mostrou que com o passar do tempo, uma pequena parte, ou seja, 15% deles, deixaram que começasse a criar em seus corações tipo de uma revolta contra Deus, como que dizendo, tão bem que nós estávamos nas nossas casas, e por que Deus está permitindo isso? Agora, os irmãos lembram que nós falamos que quando Lúcifer viu que eles erraram, porque eles se subdividiram demais, ele juntou os adeptos e disse, a partir de agora, nós iremos atacar de 2 em 2 nações, e eu quero um trabalho bem feito. Eu quero que vocês arrasem essas nações, não deixem que a contaminação enfraqueça, consequentemente, começando a geração de trigos. Não importa o tempo que irá demorar. E foi isso que eles fizeram. Aí então, irmãos, da nação 8 até a nação 12, no meio desses que não se envolveram, aconteceu um fenômeno diferente. Dando uma pausa. Os irmãos imaginem uma luta de boxe, e ali então existem 2 torcidas. O que aconteceria se um dos lutadores começasse a fazer coisas que não pode, como por exemplo, dar cabeçada, dar chute, e o juiz
não falasse nada. O que iria acontecer? Com certeza, a torcida iria se revoltar contra o juiz. Por quê? Por ele não estar fazendo a parte dele. Então, irmãos, foi mais ou menos isso o que aconteceu da nação 8 até a nação 12. Um grupo de anjos. E esse grupo, o Senhor mostrou que representa 0,37% dos 112 bilhões. Então, 0,37% foi a soma de todos os revoltosos da nação 8 até a 12. Então este grupo se revoltou como dizendo: mas que Deus é esse que permite que eles façam uma devassa como eles estão fazendo aqui nas nossas nações? O Senhor Deus viu e ficou quieto. Deixa eu ver até onde eles vão chegar. E aí então o que eles fizeram? Eles provocaram uma rebelião no meio desses que não haviam se envolvido e passaram a convencer anjos a se separarem do reino de Deus por revolta contra Deus. Veja bem, diferente daqueles da nação 3 a 7 que se separaram por medida de precaução. Esses foi revolta pura. E sendo assim, eles acabaram fazendo com que 1,06% de anjos, os quais não deram ouvidos a Satanás, porém acabaram dando ouvidos a esses revoltosos. E aí então, eles se separaram, saíram do meio das cidades e foram se acampar em lugares longínquos, se separando desta maneira por revolta. O Senhor mostrou que nem todos os que deram ouvidos a esse grupo e que se separaram do reino de Deus se separaram por revolta. No meio deles também houve uma parte que foram apenas por medida de precaução. Então os irmãos vejam que, somando 1,57% de anjos que da nação 3 a 7 se separaram por medida de precaução, mais 0,37% dos revoltosos que provocaram esta rebelião, e mais 1,06%, os quais são aqueles que deram ouvidos aos revoltosos, somando essas porcentagens, irá dar então 3% dos 112 bilhões. Quando então Deus disse a Lúcifer, basta, quando tudo acabou, foi então que Deus trouxe em juízo perante ele. Primeiro grupo, Lúcifer e os 711 bilhões que provocaram tudo isso. Segundo grupo, toda aquela terça parte do céu que se envolveu, que é esta humanidade que passa pela terra. Terceiro grupo, todos esses que se separaram do reino de Deus, uns por medida de precaução e outros por revolta contra Deus. Então agora, irmãos, vamos falar somente deste grupo, desses 3% que não se envolveram, porém acabaram pecando de uma maneira diferente. O Senhor olhou para eles e já os dividiu em 3 grupos distintos. Primeiro grupo, aqueles da nação 3 a 7, que se separaram por medida de precaução. Segundo grupo, aqueles que da nação 8 a 12 provocaram esta rebelião. E terceiro grupo, aqueles que deram ouvidos a eles. Foi quando Deus então criou da nação 3 até a 7 salas de espera para que ficassem ali confinados por um tempo todos esses anjos que se separaram do reino de Deus por medida de segurança. Eles perderam os seus corpos e ficaram ali então todos confinados em espírito. Isso, irmãos, Deus fez em todas as cidades aonde aconteceu esse problema, da nação 3 até a 7. Depois então, para aquele grupo da nação 8 até a 12, que deram ouvidos aos revoltosos, Deus criou também em suas cidades salas de espera, para que eles ficassem também por um tempo confinados. Sobrou então este grupo dos revoltosos que provocaram a rebelião contra Deus. Está escrito em 1 Samuel 15, verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Esses, o Senhor Deus já os condenou ao inferno, à morte eterna. Só que nessas alturas ainda não existia o inferno. Então o que foi que Deus fez? Deus também os confinou em salas, porém,
isoladamente. Deus não deixou com que eles ficassem misturados com aqueles que deram ouvidos a eles. Para esses foram como prisões, nas quais eles esperariam o momento de serem lançados no inferno. Nessas alturas, irmãos, a única criação de Deus que Deus tinha feito era o céu. Ainda não existia o inferno nem esse universo. Foi então que Deus iniciou a sua segunda criação, que é o inferno. Vamos dar uma pausa então e falarmos um pouco sobre tudo o que o Senhor mostrou sobre o inferno. O Senhor mostrou que o céu, ele não é redondo como um planeta, ele é plano. Então vamos imaginar que o céu fosse uma mesa, só para os irmãos entenderem. De um lado da mesa, Deus criou o inferno, e do outro lado, ele criou todo esse universo. Falando sobre o inferno, eu orei a Deus e o Senhor mostrou muitas coisas sobre o inferno. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, a que distância fica do céu o inferno? E o Senhor falou, 2 milhões de quilômetros. O Senhor mostrou que o inferno não é plano como o céu, e sim, ele é redondo como um planeta. E o Senhor mostrou também que o inferno ele é 70 vezes maior que a Terra, e no inferno existem 3 tipos de sofrimento. É uma coisa meio chocante de se falar, mas é bom que nós tenhamos este conhecimento. Primeiro sofrimento. O fogo do inferno é um fogo 7 vezes mais quente que este fogo aqui da Terra. É um sofrimento que a mente humana não consegue imaginar. Só para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos imaginem se nós pegássemos um balde de água e colocássemos essa água para ferver. Depois que ela estivesse fervendo, o que aconteceria se essa água fosse jogada em cima de um ser humano? Deus me livre, arrancaria até o couro. Então, só para os irmãos terem uma pequena noção do que é o fogo do inferno, o Senhor mostrou que se pegar uma criatura que está no inferno, tirar ela de lá e jogar sobre ela um balde de água fervendo, isto para ela vai ser um refrigério, vai ser um alívio. Só que no inferno tem também um segundo tipo de sofrimento. Como o inferno é muito grande, 70 vezes maior que a Terra, a coisa funciona assim. Por exemplo, vai ficar um aqui em Santo André, outro no centro de São Paulo, outro no centro de Jundiaí, e entre um e outros existem abismos intransponíveis. Isto simplesmente significa que a pessoa irá ficar eternamente isolada. Nunca mais ela vai ver ninguém e nunca mais ela vai conversar com ninguém. E tem mais um terceiro tipo de sofrimento ainda. Se aqueles que estão lá, eles soubessem que iriam ficar lá por 100 anos, ou 1000 anos, ou 1 milhão de anos, ainda haveria uma pequena esperança que um dia este sofrimento acabaria. Mas não. Além de ser um sofrimento que a nossa mente não consegue imaginar, é para sempre. Nunca irá acabar. É eterno. Então, os irmãos imaginem o desespero daqueles que estão lá. Está escrito que aqueles que forem para o inferno serão dados ao esquecimento. Só que isso, irmãos, não significa que aqueles que estiverem no céu irão se esquecer do inferno. Dados ao esquecimento significa que ninguém mais se preocupará com eles. Porém, os anjos no céu, a hora que eles quiserem, eles podem olhar o inferno. Inclusive, eles conhecerão aqueles que estão lá, só que no caso já não existe e nem existirá mais sentimentos. E agora, irmãos, mais uma coisa interessante. Na terceira parte, nós falamos a respeito das 7 necessidades as quais Deus colocou nos anjos. E nós falamos também que no céu essas necessidades serão todas supridas, e isso é o que traz felicidade aos anjos. Agora, no inferno, o que acontece é exatamente o oposto. Os irmãos querem ver? Primeira necessidade que Deus colocou nos anjos, a necessidade de sentir Deus. No inferno é o contrário. O que eles sentem
é o desprezo eterno da parte de Deus. Segunda necessidade, paz. O sentimento que eles têm no tormento do fogo eterno é o contrário da paz. É um tormento que não tem igual. Terceira necessidade, amor. No lugar do amor, o que eles sentem é um remorso sem igual e uma revolta contra Lúcifer e os demônios por terem colocado eles nesta situação. Quarta necessidade, alegria. Com certeza é o contrário disso que eles sentem por estarem nesse tormento. Uma tristeza, uma angústia tão grande que, se o ser humano sentisse só um pouquinho, a sua carne não resistiria e morreria. Quinta necessidade, sentir prazer. Certamente, irmãos, não é o que eles sentem em um fogo 7 vezes mais aquecido que este fogo aqui da terra. Sexta necessidade, convívio social. Como todos ficarão eternamente isolados, nunca mais, para toda a eternidade, eles verão alguém e conversarão com alguém. Isolamento eterno. Sétima e última necessidade, atividade. No inferno, a única atividade que eles têm e terão será gemer para toda a eternidade. Os irmãos lembram que nós falamos que no céu tudo é matéria, porém matéria em outra dimensão. O Senhor mostrou que o inferno ele está na mesma dimensão do céu, porém na frequência de tempo da terra. Isto significa o seguinte: um anjo ele não pode entrar no inferno, ele se queima. Agora, por exemplo, se Deus pegasse qualquer um de nós e neste corpo nos levasse no inferno, não aconteceria nada. Por quê? Porque é fogo em outra dimensão. Exemplo de fogo em outra dimensão aqui na terra. Quando Deus falou com Moisés, a sarça pegava fogo e não se queimava. Quando aconteceu aquele episódio em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, quando o Senhor Deus deu aquele livramento para eles, o que na realidade aconteceu ali dentro da fornalha? O Senhor Deus simplesmente fez com que os corpos deles passassem para outra dimensão, para a dimensão do céu. Ou seja, naquela mesma dimensão em que estava o anjo que os estava acompanhando. Então, irmãos, foi por este motivo que este fogo aqui da terra não teve poder sobre eles. E agora, irmãos, uma curiosidade que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que todos aqueles que forem para o inferno, os seus corpos materiais não terão a forma da imagem de Deus, da imagem do anjo ou do ser humano. Todos terão a forma de demônios, porque simplesmente o Senhor Deus não quer com que estejam no inferno pessoas com a sua imagem. E agora, uma pergunta que muitos irmãos fazem. Quem estiver no inferno irá enxergar quem estiver no céu? Eu orei a Deus e o Senhor falou que sim. Eles irão enxergar normalmente o céu. Agora, os demônios, eles têm acesso ao inferno. Eles vão até lá. Por quê? Porque eles são espírito. Eles não têm corpo. Outro dia, o Senhor falou na palavra que tem crentes que pecam e quando morrem já vão direto para o inferno. E aí os demônios vão até lá e começam a zombar dele, a zombar do sofrimento dele. E dizem, olha aí, este é um crente. Falando no tempo do céu, o Senhor mostrou que desde o dia do juízo, quando deu exatamente 80 dias no tempo do céu, foi quando o Senhor concluiu o inferno, a sua segunda criação. E aí então, foi quando todos aqueles anjos revoltosos que estavam aprisionados, o Senhor deu para eles um corpo material, um corpo que sente dor, porém que não morre, e já foram então todos jogados no inferno. Eles estriaram o inferno. E como o inferno está na mesma frequência de tempo da Terra, isto significa que eles já estão lá há 13 bilhões de anos daquele sofrimento.
E foi então quando o Senhor começou a construção deste universo. Como nós já dissemos, o Senhor mostrou que ele construiu neste universo 532 bilhões de galáxias. O Senhor mostrou que a nossa galáxia, a Via Láctea, é a galáxia mais próxima do céu. Ela está encostada no céu, ou seja, ela está na ponta do universo. E como nós já falamos, irmãos, todo esse universo é matéria, porém em outra dimensão. Os irmãos lembram que na segunda parte nós demos uma explicação sobre isto. Nós falamos que se Deus levasse um ser humano neste corpo de carne no céu, quando ele entrasse lá, ele viria ao céu como ele é, porém seria tudo como se fosse espírito. Ele iria atravessar as paredes, olhar do outro lado da parede. Agora, os anjos que moram no céu, não. Para eles, tudo é matéria. Eles não conseguem atravessar paredes. Porém, quando eles vêm aqui na Terra, é o contrário. Aqui é matéria em outra dimensão. Aqui é como se tudo fosse espírito para eles. Aqui eles atravessam parede, enxergam do outro lado da parede. Aí então, eu perguntei para o Senhor, Senhor, no céu, qual é a velocidade dos anjos? O Senhor mostrou que um anjo no céu, ele voa a 350 quilômetros por hora, o que não é absurdo. Aqui na Terra, o falcão voa mais ou menos a essa velocidade. Aí então eu perguntei para o Senhor, e quando os anjos entram na nossa dimensão, qual é a velocidade deles? Então o Senhor respondeu que quando eles entram na nossa dimensão, a velocidade deles passa a ser 65 milhões de vezes mais que a velocidade da luz. Foi então que eu perguntei ao Senhor, Senhor, falando-se na frequência de tempo da Terra, quanto tempo de voo demora para que um anjo venha do céu até a Terra? E foi então que o Senhor respondeu que um anjo ele faz este percurso no nosso tempo em 2 minutos. E para ele não tem barreira. Ele pode atravessar pelo meio do Sol, ele pode ir no fundo dos oceanos. Por quê? Porque aqui é matéria em outra dimensão. Dando uma pausa, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um homem culto, um homem da lei. Depois que o Senhor o converteu, um dia ele falou, depois que eu conheci a Cristo, eu reputei toda a minha sabedoria como esterco. Por que ele falou esterco e não lixo? Porque o esterco, ele tem utilidade. Ele serve para adubar a terra. Então, irmãos, na obra de Deus, o importante é o dom de Deus, a revelação de Deus. Porém, a sabedoria humana, ela ajuda. Ela serve como um adubo. Então, por exemplo, os irmãos imaginem lá no interior, em um sítio, um cooperador analfabeto, porém que tenha o dom de Deus. Para aquela localidade está ótimo, não precisa nada melhor. Agora, os irmãos vejam que nas cidades grandes a mocidade já tem uma cultura, tem faculdade. Então eu pergunto, seria possível nós pegarmos aquele cooperador lá do sítio e o colocarmos como cooperador aqui em uma igreja na cidade grande? Mesmo ele tendo o dom de Deus, com certeza não daria certo. Por quê? Porque faltaria o adubo. O meu avô, servo de Deus, contava que quando ele morava em Cubatão, isso nos anos 40, anos 50, naquela época ainda não existiam os fogões a gás. Eram todos fogões a carvão. E lá em Cubatão, o carvoeiro da cidade era justamente o cooperador da congregação. Um homem analfabeto que era conhecido em toda a cidade. E disse meu avô que um dia foram congregar um casal de médicos, ele e ela médicos. E ao verem o carvoeiro pregar a palavra, eles se converteram. Eles falaram, não é possível que um homem analfabeto como esse pregue uma palavra como essa. Só pode ser Deus. Então, irmãos, a gente vê que o importante é o dom de Deus. Porém, a sabedoria humana, ela serve como um adubo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, quando eu era moço, o Senhor colocou em meu coração
um desejo de aprender sobre astronomia. Eu gostava muito desse assunto, lia bastante sobre isso. Por quê? Porque o senhor já sabia a obra que ele teria que fazer no futuro. O senhor sabia que este conhecimento passaria a servir como um adubo para a parte espiritual, como os irmãos irão ver a partir de agora. Tudo o que o Senhor Deus faz é importante. Tudo tem uma finalidade. Deus não faz nada à toa. Por exemplo, aqui no nosso sistema solar, o único planeta que possui vida é a Terra. Aí então eu pergunto, mas e os outros planetas são importantes? Mas é claro que são, porque foi através deles que Deus criou as leis físicas, a gravidade. Então, por causa disso, tudo gira certinho. O que aconteceria, por exemplo, se Deus falasse assim, desapareça Marte? Certamente, a Terra iria sair fora da sua rota e iria acabar se chocando com outro planeta, ou até mesmo contra o Sol. E como os irmãos devem saber, existem em todas as galáxias do universo os famosos buracos negros, que não são nada mais, nada menos que estrelas que morrem. E acontece, irmãos, que esses buracos, eles atraem para dentro deles planetas, astros, chegam a atrair galáxias inteiras. E a ciência não sabe ainda o porquê que tudo que cai dentro de um buraco negro deixa de ser matéria e acaba se transformando em energia. Ou seja, tudo que cai no buraco negro desaparece. E esses buracos negros, eles estão desestruturando todo o universo. Os irmãos imaginem um pavilhão industrial que possui cobertura metálica. Ali existem muitas vigas travessas dando sustentação ao telhado. O que aconteceria se nós chegássemos lá e começássemos a tirar uma viga aqui, tira outra ali, uma travessa lá? Iria chegar a um ponto em que o telhado iria ficar bambo. E aí nós continuássemos tirando. Iria chegar a um ponto que iria desabar tudo, não é verdade? Então, irmãos, é isso que está acontecendo no universo. Ele está sendo desestruturado e vai chegar a um ponto que irá acontecer uma grande destruição. E a palavra de Deus fala sobre isso. Diz na palavra que os céus se enrolarão como um livro. Por que enrolarão? Porque naquele tempo, livro era pergaminho, não era de abrir e fechar como é hoje. Então é por isso que fala que os céus se enrolarão como um livro e os elementos em grandes estrondos se disparão. Então isso, irmãos, é uma tragédia que irá acontecer quando o Senhor Jesus, aqui na Terra, fizer o arrebatamento. Porém, a nossa Via Láctea ainda não será atingida. Haverá sim sinais no céu. A Via Láctea, ela só será atingida no fim do mundo, o qual, como nós falamos, será no ano de 3775. Recapitulando então, no dia do juízo, após acabar o julgamento, o Senhor Deus criou todas as salas de espera, aonde foram confinados todos os que participaram deste movimento. 80 dias após o dia do juízo, o inferno já estava concluído. Foi quando Deus jogou nele todos aqueles anjos que provocaram a rebelião. Depois, então, 8 meses após o dia do juízo, o Senhor Deus começou a construir este universo, como também esta terra. Muito bem. Voltando agora a falar daqueles dois grupos que se separaram do reino de Deus. Assim como o Senhor Deus criou esta terra para que toda a terça parte do céu que se envolveu, que deu ouvidos ao diabo, passasse por aqui, para esses grupos, Deus criou também 6 planetas que estão em uma galáxia vizinha à Via Láctea. O Senhor criou um planeta grande para aqueles anjos da nação 3 até a 7, que se separaram por medida de precaução, e depois ele criou um planeta para cada nação, da nação 8 até a 12. Um planeta para os habitantes da nação 8, outro planeta para os habitantes da nação 9, outro para os da 10, outro para os da nação 11
e o outro para os da nação 12, sendo que este planeta, para os da nação 3 a 7, o Senhor criou um planeta grande, e os outros 5 planetas pequenos. E o Senhor mostrou que no nosso tempo fazem 650 mil anos que ele criou esses planetas, e com uma diferença da Terra. Todos são verdadeiros paraísos, quase igual ao céu. Já já os irmãos irão ver o porquê. Então agora, irmãos, vamos falar primeiramente sobre este grupo da nação 8 até a nação 12. Muito bem. Só que o Senhor criou eles com 4 diferenças do ser humano. Primeira diferença. Aqui na Terra, Deus criou milhões de espécies de vida, não criou? Só que o homem, Deus o honrou. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem. Eles, Deus não honrou por causa da revolta. Então, como que Deus fez eles? Eles são todos como humanoides, baixinhos, cabeça grande, olhos grandes, braços compridos, 4 dedos, pele cinza, que são os ETs. Segunda diferença. Aqui na Terra, Deus fez o homem com uma capacidade mental 7 vezes inferior à dos anjos. Por quê? Porque isto foi uma maneira de prender o homem aqui na Terra. Se não fosse assim, o homem já estaria viajando pelo espaço, aprontando por aí. Eles, não. Eles, o Senhor reduziu a capacidade mental em somente 2 vezes. Então, por isso, eles são hiper, ultra, super inteligentes. Terceira diferença. Lá no planeta deles é uma outra frequência de tempo. O Senhor mostrou que um dia lá, 24 horas lá, significam 51 anos aqui na Terra. Daqui a pouquinho os irmãos irão ver o porquê disso, a sabedoria de Deus. Quarta diferença. Aqui na Terra, Deus fez com que o ser humano fosse um gerando o outro. E mais, quando o espírito entra dentro do corpo do nenê, o Senhor desliga a lembrança do céu. Consequentemente, o consciente do homem, que é espírito, ele terá que aprender tudo de novo. Eles já não. Olhem o que o Senhor fez. O Senhor os colocou dentro desses planetas em uma pancada só. Dando uma pausa. Os irmãos imaginem aqui na Terra um cientista. Deus não tem poder de mexer na mente dele e fazer com que ele esqueça somente da sua origem, ou seja, da sua família, mas fazer com que ele mantenha todo o conhecimento científico que ele tem? Lógico que tem esse poder. E foi isso que Deus fez com eles. Quando Deus os colocou nesses planetas em uma pancada só, a única coisa que Deus fez foi desligar a lembrança deles do céu. Porém, manteve neles todo aquele conhecimento, toda a ciência que eles tinham no céu. O Senhor também fez macho e fêmea. Então, irmãos, pelo fato deles terem sido colocados nesses planetas em uma pancada só, ou seja, pelo fato de eles não se multiplicarem, aí então vem uma pergunta. Mas se é assim, então por que o Senhor Deus os criou macho e fêmea? Falando primeiramente desses anjos que pertenciam da nação 3 até a nação 7, 64% deles não levaram para frente, porém 36% levaram. Agora, falando dos anjos da nação 8 até a 12, o Senhor mostrou que 53% deles não levaram para frente e 47% levaram. Então, irmãos, por questão de justiça, como para aqueles que deram ouvidos a Lúcifer, ou seja, aqueles 112 bilhões que passam por esta terra, como o Senhor Deus determinou que aqueles anjos que levaram para frente aqui nasceriam mulheres, então por questão de justiça, para eles foi a mesma coisa. Aqueles que não levaram para frente, o Senhor os fez machos, e os que levaram, o Senhor os fez fêmeas. Eles têm relacionamento sexual, porém, somente como forma de prazer. E o Senhor mostrou também que eles não formam pares, ou seja, não existem casais, marido e mulher.
o que acontece é que eles se relacionam sexualmente de maneira aleatória. Para eles, não existe nenhuma lei neste sentido, ao contrário da humanidade, para a qual Deus estabeleceu regras. O Senhor mostrou que no meio dos ETs não existe nenhum serafim, todos são anjos. E aí então o que aconteceu? Quando o Senhor os colocou lá em uma pancada só, que eles se viram naquele paraíso, porém com a lembrança do céu desligada, eles entraram em trevas espirituais. Começaram a perguntar: quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Quem nos fez? Por que nós temos sabedoria? Por que nós temos ciência? E passaram a viver naquele paraíso, porém em trevas espirituais. E aí aconteceu que, devido à ciência que eles tinham, muito rapidamente eles acabaram descobrindo que eles eram mortais e que o tempo de vida deles era de 65 anos. 65 anos lá, na frequência de tempo deles, o qual, para eles, é a mesma coisa que 65 anos para nós. E quando eles fizeram essa descoberta, foi aí que aumentaram mais ainda as trevas espirituais. Agora, os ETs, eles não têm aquele pecado original. Mas por quê? Porque eles no céu não desobedeceram nenhuma lei de Deus. Eles pecaram de uma maneira diferente. Então, para eles, passou a valer no momento em que Deus os colocou naqueles 6 planetas. Está claro? O Senhor mostrou que eles se alimentam de frutas, verduras e legumes. E o Senhor mostrou também que os ETs não têm necessidade de dormir. Dando uma pausa. A Lua é 49 vezes menor do que a Terra. E sendo assim, a sua força de gravidade é menor do que a força de gravidade da Terra. Isto na prática, irmãos, significa que se um homem for até a Lua, o seu corpo ficará mais leve. Consequentemente, ele correrá muito mais, irá pular muito mais alto do que se ele estivesse aqui na Terra. Agora, se esse homem fosse em um planeta maior do que a Terra, aí seria ao contrário, pois neste caso o seu corpo ficaria mais pesado. Quanto maior fosse o planeta, mais pesado ficaria o seu corpo. Então, irmãos, o que acontece com esses ETs, os quais no céu pertenceram da nação 8 até a 12, é que o Senhor criou para eles 5 planetas, porém um diferente do outro, com relação aos tamanhos. E sendo assim, o Senhor mostrou que existem 4 tipos de ETs, cujos tamanhos dependem dos planetas em que eles foram colocados. O Senhor mostrou que existem ETs cujos tamanhos são de uma criança, de um ser humano de 7 anos, outros, o tamanho é de uma criança de 9 anos, um terceiro grupo, cujo tamanho é de uma criança de 11 anos, e finalmente um quarto grupo, cujo tamanho é o tamanho de um adolescente de 14 anos. Esses pertencem ao planeta maior. Então, irmãos, vejamos que esses 5 planetas, todos são menores do que a Terra. Agora, assim como Deus mandou o Senhor Jesus aqui nesta terra, o Senhor Deus também mandou 5 mensageiros, um em cada planeta. E como que eles apareceram lá? Em forma de luz, e começaram a conversar com eles. Vocês estão aqui porque foi Deus que os criou. Começou a responder dúvidas que eles tinham, a esclarecer muita coisa, e foi então que eles passaram para eles um evangelho muito fácil de ser obedecido, e disseram: Deus promete a vocês que aqueles que obedecerem a este evangelho terão vida eterna. E neste evangelho só tinha um pecado de morte, que eles não poderiam cometer. E este pecado era o seguinte: os anjos disseram: vocês têm ciência, vocês irão se desenvolver, vão acabar viajando pelo espaço, e o pecado é este: se um dia vocês chegarem em algum planeta e encontrarem criaturas de Deus, vocês não podem interferir.
Interferir é pecado, e aquele que pecar certamente morrerá. E depois disso, então, os anjos foram embora e eles ficaram lá felizes, pensando: nós estamos aqui neste paraíso, agora sabemos quem somos, temos um evangelho muito fácil de ser obedecido e certamente teremos vida eterna aqui neste paraíso. E passaram a viver felizes. Começaram então muito rapidamente a se desenvolver cientificamente falando, e o Senhor mostrou que quando chegou no ano 12, a ciência já estava tão adiantada que eles já estavam viajando pelo espaço. Já viajavam, se visitavam uns nos planetas dos outros, porém, sempre obedecendo a Deus, nunca intervindo. Um ano depois, exatamente no ano 13, foi quando eles fizeram uma descoberta horrenda para eles. Eles descobriram que quando chegasse no ano 35, fatalmente todos seriam sugados por um buraco negro. Voltando lá atrás, vamos voltar no dia do juízo. Eles disseram para o Senhor: não, Senhor, nós não nos revoltamos contra ti. Nós só nos separamos por medida de segurança. Só, irmãos, que Deus conhece o coração. Os irmãos olhem como Deus faz para testar os corações. Quando então houve essa descoberta, aqueles que no céu foram revoltosos, agora aquela revolta que eles tinham na alma desabrochou. Já se apavoraram e disseram: mas e agora? O que nós vamos fazer? Temos que sair e procurarmos um novo habitat para que nós possamos sair daqui. Então aqueles que não tinham revolta no coração diziam: mas Deus prometeu que se nós obedecermos ao Evangelho, nós teremos vida eterna aqui. Então os revoltosos diziam: mas que vida eterna? Está provado que no ano 35 nós seremos todos sugados por um buraco negro. E aí o que eles fizeram? Se prepararam e saíram desesperadamente, viajando pelo universo à procura de um novo habitat. Só que o Senhor mostrou que eles foram para outro lado do universo. Não foi aqui, para o lado da Via Láctea. O Senhor mostrou que eles viajaram durante 20 anos sem nenhum sucesso. Não encontraram nenhum outro habitat o qual eles tivessem condições de migrar. Foi quando então eles voltaram para os seus planetas. Nessas alturas já era o ano 33, todos desesperados, e disseram: vamos então entrar na Via Láctea. Faltam só 2 anos. E foi o que eles fizeram. Foi aí então que eles acharam a Terra. O Senhor mostrou que no nosso tempo fazem 35 mil anos que eles chegaram aqui na Terra. Só que nessas alturas Deus ainda não tinha feito o homem. Porém, já existiam os animais. Quando eles chegaram aqui e viram o planeta, começaram a estudá-lo e rapidamente chegaram à conclusão que, embora fosse um planeta selvagem, com a tecnologia que eles tinham, daria perfeitamente para eles transformarem esse planeta num paraíso como o deles. Aí eles se alegraram e disseram: vamos voltar para o nosso planeta para avisarmos os que lá ficaram e para que rapidamente nos preparemos e venhamos todos para cá. Faltam somente 2 anos no nosso tempo. E foi o que eles fizeram. Só, irmãos, que apesar deles viajarem na velocidade da luz, o Senhor mostrou que uma viagem daqui da Terra até lá, no nosso tempo, dão 1750 anos. Porém, no tempo deles, dão somente 35 dias. Só que o Senhor mostrou que de todos eles que estavam nesses planetas, 27% não quiseram sair de lá. Eles criam que se eles obedecessem ao Evangelho, Deus faria uma obra e eles teriam vida eterna nesses planetas. Agora, 51% eram aqueles revoltosos que resolveram migrar para a Terra. Terceiro grupo, 22%, também não possuíam revolta no coração, porém resolveram acompanhar esses 51% que são os revoltosos. E o Senhor mostrou que toda esta preparação que eles fizeram para que pudessem mudar para a Terra demorou no tempo deles 1 ano e 7 meses.
E sendo assim, quando eles estavam preparados, aí então eles vieram para cá. Só, irmãos, que quando eles chegaram aqui na Terra, já era o ano 3714 antes de Cristo, revelação de Deus. O ser humano já estava aqui na Terra. Quando eles aqui chegaram e se depararam com o ser humano, eles se apavoraram e disseram: e agora? Nós não podemos intervir. O que vamos fazer? Foi então que eles começaram a observar o ser humano e chegaram a uma conclusão. E a conclusão foi esta: o planeta Terra é muito grande, e mesmo que o homem esteja aqui, dá perfeitamente para nós habitarmos aqui também. Então o que eles pensaram? Vamos tentar fazer amizade com o ser humano. Foi quando eles começaram a entrar em contatos com aquelas civilizações antigas. Então, por exemplo, quem os irmãos acham que fizeram aquelas pirâmides do Egito? Eu vi uma reportagem que os americanos tentaram fazer agora uma pirâmide pequena, só que com pedras daquele tamanho. Com toda a tecnologia que tem hoje, eles não conseguiram fazer com aquela perfeição. No Oceano Pacífico, perto do Chile, existe uma ilha chamada Ilha de Páscoa. Ali foram feitas na beira do mar estátuas de pedra única de 400 toneladas. Essas estátuas foram tiradas dali, levadas 60 quilômetros para o interior e colocadas todas de pé. Hoje, o ser humano não consegue fazer isso. Não existe hoje caminhões que levem pedras de 400 toneladas. Quem foi que fez isso? No Peru, existe um deserto chamado Deserto de Nazca. Ali acontece o seguinte: existem no chão trilhas parecidas com trilhas de carroça. Só que olhando assim, não dá para se entender nada. Mas é só pegar um avião ou um ultraleve e passar por cima, essas trilhas formam figuras de animais, pássaros, macaco, animais gigantes do tamanho de um estádio de futebol. Quem foi que fez isso? Alguns céticos dizem que foram os índios, povo daquela época. Só que ali, irmãos, existiam animais que não existem na América, só existem na África. O povo maia foi um povo que viveu na América Central desde a época do Senhor Jesus até o ano de 585, revelação de Deus. Esses índios, eles tinham um conhecimento de astronomia quase igual a hoje. As construções que eles faziam eram uma coisa muito adiantada para aquela época. Quem foi que fez isso? Eram eles, fazendo amizade com o ser humano. Inclusive, irmãos, muita mitologia que existe hoje, elas existem por causa deles. Por quê? Porque os homens tinham eles como deuses, porque eles voavam, eles tinham poderes sobrenaturais, entre aspas, tudo ciência. Dando uma pausa. Nós falamos que no início, quando eles foram colocados naqueles planetas, antes dos mensageiros de Deus irem até eles estavam ainda em trevas espirituais e acabaram descobrindo que eles eram mortais e que o tempo de vida deles era de 65 anos. Vamos então explicar como que funciona isso. Revelação de Deus. Só para os irmãos entenderem. Para um ET que esteja lá no planeta deles, o tempo de vida dele será de 65 anos deles. Agora, para um que esteja aqui na Terra, é a mesma coisa. Estando na nossa frequência de tempo, o tempo de vida será também de 65 anos. Agora, para aqueles que ficam viajando, aí já é diferente. Por quê? Imaginem que um deles hoje esteja com 33 anos. Vamos dizer que ele saia pelo espaço viajando na velocidade da luz e passe 30 dias viajando e aí retorne para a Terra. Quando ele aqui chegar de volta, ele estará com 33 anos. Esses 30 dias que ele viajou não alterou em nada a sua idade. Porém, aqui na Terra, esses 30 dias que ele passou viajando, passaram-se 1530 anos. Os irmãos estão entendendo? Só para que fique bem claro. Vamos imaginar que no ano 483, aqui na Terra, um ET que tinha 33 anos saiu viajando pelo espaço
e passou 30 dias viajando, e voltou. Quando ele chegou aqui, a Terra já estava no ano de 2013. Só que ele continua com 33 anos de idade. E aí, irmãos, como eles ficam constantemente viajando pelo espaço, passeando, aconteceu que, de repente, quando eles chegaram aqui na Terra, a Terra já estava cheia e os homens já eram outros. E aí, então, eles chegaram à conclusão que seria impossível conviver com o homem aqui na Terra. Uma parte deles decidiram fazer os seus habitats nos fundos dos mares. Sabem aquela profundidade que o homem nunca irá chegar por causa da pressão? Eles têm tecnologia para isso. Porém, a maior parte deles acharam melhor saírem aqui pela Via Láctea e procurar algum planeta que, mesmo que não fosse como a Terra, um planeta habitável, com a tecnologia que eles têm, eles poderiam criar cidades artificiais para se alojarem, pelo menos temporariamente. E foi o que eles fizeram. O Senhor mostrou que eles chegaram a achar 8 planetas, os quais eles viram que tinham condições para que eles pudessem se alojar. Agora, falando daqueles que optaram em construir os seus habitats nos fundos dos mares aqui na Terra, quando eles concluíram os seus habitats, quando eles se acomodaram, aconteceu uma coisa. Os irmãos imaginem, por exemplo, nós sairmos do conforto da nossa casa e irmos morar em uma caverna. Foi mais ou menos o que aconteceu com eles. Eles começaram a pensar, tão bem que nós estávamos lá no nosso planeta e agora aqui dentro desse buraco, mas que Deus é esse que promete para a gente vida eterna e depois nos deixa nessa situação? Olhos revoltosos. Como que o Senhor faz para fazer com que se rebelassem todos aqueles que tinham a revolta no coração, os quais no céu afirmaram para o Senhor que não tinham? Foi só medida de precaução. Os irmãos estão vendo quem é o nosso Deus? E aí então, eles se vendo nesta situação, acabaram fazendo o seguinte: começaram a sequestrar seres humanos, ou seja, a fazerem abduções. Para quê? Para estudar a genética do ser humano e tentar mexer nela para fazer com que o ser humano ficasse menos hostil. Antes de continuarmos, eu quero dizer para os irmãos que eu não quero misturar revelações de Deus com reportagens. Porém, iremos falar sobre algumas reportagens somente como confirmação. Eu vi uma reportagem que um americano estava andando de carro em uma estrada. De repente, ele viu uma luz muito forte, parou, saiu fora do carro e começou a observar. Esta luz se refletiu sobre o carro, sobre ele, e foi quando ele viu que era uma nave. A nave fez um movimento e foi embora. Desapareceu em um segundo. No dia seguinte, ele começou a sentir uma coisa estranha no seu braço, foi no médico e contou o que aconteceu. Resumindo, o médico chamou a televisão e foi filmada a operação. Eu assisti esse filme. O médico tirou do seu braço um microchip, o qual depois foi analisado e foi constatado que é um material que não existe aqui na Terra. Porque com a ciência que eles têm, milhares de anos mais adiantada do que a nossa aqui na Terra, o que eles fizeram? Mexeram no metabolismo dele e implantaram no braço dele um sensor. Para quê? Para que este sensor enviasse as informações para eles. Tem um ancião aqui em Minas Gerais, aconteceu com ele um caso relacionado aos ETs. E como ele é amigo do pai do meu genro, ele contou para ele esse caso, e depois então o meu genro me contou. O caso foi o seguinte: um dia apareceu uma nave lá em Minas Gerais, tiveram mais pessoas que viram, não foi somente ele, e depois que eles foram embora, desapareceram, esse irmão passou a sentir que ele estava sendo monitorado. Então, só para os irmãos terem uma ideia, esse ancião, além de ser ancião, ele é médico também. Um tempo depois, ele foi fazer um check-up, um exame de rotina, e foi aí que ele constatou que o triglicérides dele estava mais de 2.000. Um dia, ele estava viajando de carro em uma daquelas serras de Minas, e aí aconteceu
que o carro derrapou em uma mancha de óleo e caiu num precipício, quase 100 metros de altura. O carro começou a descer suavemente, com as 4 rodas para baixo. Ele encostou no chão muito suavemente, não fez um risquinho no carro. Os caminhoneiros que viram o povo da cidade vizinha ficaram espantados. Como isso pode acontecer? Um dia, ele estava indo para Brasília, estava dirigindo na estrada. De repente, ele viu uma luz forte sobre o carro. Aí então ele encostou, desceu do carro. Foi quando ele viu uma nave. Ele se apavorou, entrou no carro e saiu em disparada. Chegou numa polícia rodoviária, desceu e foi contar para os guardas. Os guardas começaram a zombar dele, a rir. De repente, quando eles olharam, 3 naves em cima de um lago fizeram um movimento e muito rapidamente desapareceram. Quando o meu genro me contou isto, foi mais ou menos no ano de 2006. Eu senti e escrevi uma carta para ele, me identificando, dizendo que o senhor já tinha me mostrado qualquer coisa a esse respeito, mas só, irmãos, que como mineiro é muito desconfiado, ele ficou quieto e não me respondeu. Quando chegou em fevereiro de 2010, um dia ele foi orar a Deus e o Senhor mandou com que ele ligasse para mim. Então ele me telefonou e foi então quando eu combinei de ir até a sua casa. Então eu fui com mais um ancião que é amigo meu. Chegando lá, foi quando então ele nos relatou tudo isso que eu estou falando para os irmãos. O Senhor deu de abrir a primeira parte para ele, alguma coisa a mais, e depois Deus deu de entrar nessa parte, nisto que eu estou falando agora para os irmãos. Foi quando ele me perguntou, mas irmão, por que Deus permitiu isso comigo? Então eu falei para ele, talvez, irmão, é porque já está chegando a hora de Deus começar a abrir esses mistérios para o seu povo, e certamente é porque o Senhor quis que o irmão ficasse como uma testemunha. Então eu perguntei para ele, irmão, o seu triglicérides é mais de 2.000. O irmão é médico. Então eu pergunto, qual é o máximo que o ser humano aguenta? Aí ele me disse, olha irmão, se o triglicérides passar de 300, já começa a desfazer o pâncreas. Então os irmãos vejam que o dele é mais de 2.000, o sangue dele é grosso, e ele vive normalmente. É como se o triglicérides dele fosse normal. Eu vi uma reportagem referente à comemoração do Dia da Independência do México. Então, estava o presidente no palanque, os militares, o presidente fazendo um discurso. De repente, ele parou, olhou para o céu, e aí então a televisão focalizou, e eram centenas de naves. Em El Salvador, tem um braço de mar que entra e sai tanto OVNI que nas estradas eles colocaram placas para os motoristas. Não se distraiam com os OVNIs. Eu vi uma outra reportagem que na Noruega é a mesma coisa. Tem um braço de mar que acontece isso. E aí o governo mandou que a marinha cercasse aquele lugar e a televisão filmando tudo. De repente, começaram a sair naves de dentro do mar e os navios atiravam mísseis teleguiados, mas não funciona. É uma ciência milhares de anos mais adiantada do que a nossa. E os irmãos sabem que eles andam por cima das cidades de dia, só que eles têm uma tecnologia que os deixa invisíveis, o que, por sinal, é muito fácil de ser entendida. Os irmãos imaginem uma pessoa dentro de uma sala. Vamos dizer que se pegasse uma das paredes daquela sala e a espelhasse totalmente. Quando essa pessoa olhasse para esta parede, ela estaria simplesmente invisível. Por quê? Porque ela estaria refletindo a sala. Então, irmãos, é isso que acontece. Eles têm uma tecnologia avançadíssima que eles conseguem fazer com que as naves fiquem todas espelhadas por fora. Consequentemente, quando a gente olha para uma delas, elas ficam invisíveis. Por quê? Porque o espelho está refletindo o céu. Eles possuem aparelhagens tão avançadíssimas que, por exemplo, os irmãos imaginem uma cadeira que está na sala. Eles têm aparelhos que eles apontam, por exemplo, para essa cadeira, e esse aparelho copia toda a estrutura atômica da cadeira. Consequentemente, ele faz com que ela desapareça ali e faz com que ela apareça em um outro cômodo, na cozinha, por exemplo. Este processo chama-se transferência molecular.
E os homens, a ciência aqui na Terra, já sabem que pelas leis da física é possível se fazer a transferência molecular. Só que os homens não têm nem ideia de como isso funciona. É uma coisa muito avançada. E foi usando essa tecnologia que eles conseguiram fazer as pirâmides do Egito, aquelas estátuas que nós falamos na Ilha de Páscoa, pedras únicas de 400 toneladas, foram tiradas da beira do mar, levadas 60 quilômetros adiante e colocadas todas em pé. Tudo através desta ciência, transferência molecular. Aliás, os irmãos se liguem nesse termo, porque quando nós chegarmos na 7ª parte, quando nós estivermos falando sobre o céu, no céu, isto é muito usado. Agora, fazer transferência molecular com seres vivos, o Senhor mostrou que não pode. Por exemplo, eles podem fazer com que um cachorro desapareça numa cidade e apareça em outra. Só que quando ele aparecer nessa outra cidade, ele já estará morto. Na Rússia, teve uma nave dessas que se acidentou e caiu. Isto aconteceu em um campo. Naquele lugar onde a nave caiu, morreu toda a vegetação e ali tem um tipo de uma radiação que animal nenhum consegue entrar ali dentro. Os cientistas foram até lá e constataram que ali tem uma radiação que não existe no planeta Terra. O Senhor mostrou que os habitantes desses 5 planetas, no passado, eles já travaram batalhas entre eles por causa da Terra. Essas batalhas aconteceram tanto no espaço como também aqui na Terra. E como foram essas batalhas? Como a ciência deles é milhares de vezes mais adiantada do que a nossa hoje, essas batalhas foram o que seria para nós uma ficção científica, ou seja, uma guerra de luzes. Depois, o Senhor mostrou que eles viram que a guerra não adianta, então hoje, embora ainda exista tensão entre eles, por causa de um espaço aqui na Terra, todavia eles se respeitam e não entram mais em conflitos armados. Nos Estados Unidos existe uma base militar chamada Wright-Patterson, e nesta base existe um hangar onde eles guardam tudo o que é objeto espacial que se acidentam, que caem, como por exemplo satélites. E neste hangar estão guardados muitos OVNIs que se acidentaram, inclusive tem muitos corpos de ETs mortos. Em 1977, os computadores naquela época eram aquelas CPUs enormes que pegavam um quarto todo e faziam menos que um notebook de hoje. Aconteceu que neste ano uma dessas naves se acidentou e os americanos a levaram para este hangar. Inclusive tinha na nave corpos de ETs mortos. E foi então que os americanos começaram a desmontá-la e foi aí que eles descobriram o microchip. Eles descobriram também aquele vidro de visão noturna que eram as janelas da nave. Descobriram também o cabo de fibra óptica. Então, irmãos, foi por isso que a informática deu essa explosão, esta evolução muito rápida. Por quê? Tecnologia copiada deles. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta 5ª etapa da 4ª parte com a ajuda de Deus.